Boa noite, galera. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a carta. Carta é um gênero textual bem fácil de ser desenvolvido. Bem fácil. Normalmente a carta vai seguir a estrutura dissertativa. Tá? Então a gente fala que é a carta argumentativa. Qual é a grande diferença entre a carta a argumentativa e uma dissertação normal? Olha lá. Na dissertação você vai falar sobre um assunto. Na carta você tem que falar com alguém. E nós temos alguns vestibulares, o UEL, o UEM já cobraram cartas, UFSC cobra carta vez ou outra, tá? Então a gente tem que ficar atento. Principal característica da carta, vamos lá. Eu coloquei aqui um esqueminha básico. Local, data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Algumas instituições cobram, por exemplo, aqui na assinatura, que você coloque as iniciais do seu nome. Tá? Algumas. Mas, normalmente, eles definem como você tem que assinar. Então, ele pode colocar ali, cidadão brasileiro, fulano de tal. O que você tem que fazer no primeiro momento? Ler atentamente e saber como é que você tem que assinar. Você vai assinar de acordo com o que eles definirem. Eles vão definir. Escreva uma carta tal, tal e assine assim. Olha lá. Isso aqui é o que define o que é uma carta? Não. O que define o que é uma carta é o corpo do texto. É o corpo do texto. Então, vejam só. Aqui eu vou ter que usar, por exemplo, vou usar imperativo. E o imperativo é um modo verbal que é usado quando? O imperativo só é usado quando nós falamos com alguém. Tanto é que quando nós conjugamos o imperativo, nós não usamos o ele. Nós usamos você no lugar do ele, porque você é a pessoa com quem nós falamos. Então, por exemplo, vou conjugar aqui no imperativo afirmativo. A gente sabe que o imperativo é formado a partir do presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Quando eu conjugo o verbo no imperativo afirmativo e no negativo, lembrando, não existe o eu, porque eu não dou ordem para mim mesmo, tá? Não há essa ordem. Então aqui, o tu vem do presente do indicativo, menos o S. Então vai ficar o quê? Canta tu. Ok? O você vem do presente do subjuntivo. No subjuntivo nós temos a desinência modo temporal, que é o e. Então vai ficar canta tu, cante você. Ok? Cantemos nós, também do subjuntivo. Cantemos nós. E aqui o vós vem do presente do indicativo. Não é vós cantais, menos o S. Vai ficar cantai vós. E a terceira pessoa vem lá do subjuntivo. Então vai ficar cantem vocês. Ok? Vamos lá. Já leram algum trecho da Bíblia? Lá na Bíblia não existe cantai, louvai, buscai. Então qual é a forma de tratamento utilizada lá? O vós. Só que o vós para nós já está praticamente em desuso. Tá? O que é que nós vamos usar mais na carta? Podemos usar aqui a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural. Desculpem, do singular também. Aqui é o plural. Ok? Cantem vocês, cante você. O que acontece? Se nós, no lugar do você, nós quisermos usar outro pronome de tratamento, porque o você é uma forma de tratamento, apesar de que ele é mais usado como se fosse pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, porque nós usamos muito você para conjugar, né, no trato diário. Mas o você é um pronome de tratamento. Só que ele perdeu um pouco da característica, que o pronome de tratamento tem uma característica de formalidade. Então a gente fala senhor, senhora, é mais formal. Vossa excelência, vossa eminência, vossa santidade. Isso é formal. O você perdeu essa característica de formalidade. Tá? Vamos lá. Mas se eu colocar no lugar de você a palavra senhor, eu também vou fazer essa concordância aqui. Por quê? Porque todos os pronomes de tratamento levam o verbo para a terceira pessoa.
todos os pronomes de tratamento levam o verbo para a terceira pessoa. Ou seja, se eu usar Vossa Excelência, eu vou usar Vossa Excelência estáis bem? Não, porque estáis não é a terceira pessoa. Vossa Excelência está bem. Está claro isso? Sempre, os pronomes de tratamento levam tudo para a terceira pessoa. Galera, cuidado. Na carta, nós temos que pensar o seguinte, eu preciso ter uniformidade de tratamento. O que é uniformidade de tratamento? Se eu comecei aqui com você, quais são os pronomes de terceira pessoa que eu vou utilizar, por exemplo? Seu, sua. E se eu usar aqui a segunda pessoa? Teu, tua. Estão entendendo? O que acontece no nosso texto muitas vezes é que a gente começa com uma forma de tratamento, mas não mantém essa uniformidade. Tá? Então tem que prestar bastante atenção a isso. Eu sempre digo que é melhor usar a terceira pessoa. Em algumas regiões do país, como na nossa região aqui, se usa muito tu. É ou não é verdade? Como forma de tratamento. Porém, nós usamos de maneira incorreta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque é um hábito do falante omitir o S nas palavras. Então, ao invés de falar, tu cantas muito bem, como é que você fala? Tu canta bem. Tu canta bem. Agora, ali houve um erro de concordância verbal, que é a mesma coisa que nós vai. Ah, mas nós vai parece sonoramente desagradável, é ou não é verdade? A campainha toca? Toca. Mas o tu canta é a mesma coisa. Por isso, o ideal é não usar o tu. Porque senão nós vamos acabar errando. Usem o você se for num trato informal. Por exemplo, se você tiver que escrever uma carta pessoal, que é para um amigo, para um irmão, é possível que eles cobrem isso? Sim, já cobraram. Tá? Em algumas instituições já cobraram cartas assim. Mas também é possível que você tenha que escrever uma carta para o prefeito da sua cidade, questionando sobre a violência urbana. Ah, eu vou escrever para um prefeito. O que eu posso usar? Senhor. Está claro isso? Senhor, porque é um trato de formalidade. Ah, Mara, não precisa usar sempre Vossa Excelência? Não, não precisa. Senhor, senhora é uma forma que demonstra respeito, ok? Vamos lá. O que é o vocativo? Alunos, prestem atenção. Quando eu falo alunos, prestem atenção, alunos é um vocativo. Ok? Alunos é um vocativo, ou seja, eu chamo. O que mãe mais faz? Chama. Maria, lave a louça. João, limpe o carro. Pedro, faça a comida. Lógico, os meninos têm que aprender a fazer as coisas em casa também. Não só as meninas. Ah, mas eu chamo e depois passo uma informação. O vocativo, por exemplo, coloco aqui. Criança, não verás país como este. Vamos lá. Criança é um vocativo. Criança é o sujeito do verbo ver? Digam não. Não, não é o sujeito. Primeiro, eu não acabei de falar que é o vocativo? Segundo, criança não é terceira pessoa, não é ela? Se fosse conjugar o verbo concordando com criança, verá. Estão entendendo? Outro fator, eu não posso usar a vírgula para separar sujeito, verbo e complemento. Está claro isso? Não posso. Então, lá, no vocativo é para quem nós vamos escrever. Se por um acaso vocês forem usar o pronome de tratamento Vossa Excelência, aqui no vocativo vocês vão usar Sua Excelência. E aqui vocês no corpo vão usar Vossa Excelência. Por quê? Sua é como se fosse assim, é o destinatário, né? Necessariamente eu estou mandando para ele. E o Vossa Excelência é quando eu estou falando com a pessoa. Por isso o ideal é já usar o senhor, senhora. Não tem problema. Ok? Vamos lá. O corpo do texto. Vocês vão desenvolver esse corpo do texto aqui em pelo menos 4 parágrafos. É um texto dissertativo normal. Ok? Podemos até ter cartas narrativas? Posso misturar descrição, narração, dissertação? Posso.
É possível. Tudo depende da nossa intencionalidade. Normalmente eles vão cobrar uma carta argumentativa, mas nada impede que se cobre uma narração, ok? E que misture ali. Bom, o que eu não posso esquecer no corpo do texto? Eu tenho que ter um assunto, tenho que ter a tese, argumentos que comprovem a minha tese, mesma base da dissertação. E um fechamento, ok? A despedida, se for para alguma pessoa da nossa família, por exemplo, eu posso colocar na despedida com saudades. Não é verdade? Posso usar uma forma mais carinhosa? Posso. Mas existem dois fechos que são os mais adequados quando nós não temos afetividade com a pessoa com a qual nós estamos falando. Porque a carta é falar diretamente com alguém. Uma das formas, vocês podem usar atenciosamente, é o mais... Isso está no manual de redação oficial da Presidência da República. Atenciosamente, quando nós somos da mesma hierarquia. Ok? E quando nós estamos falando com alguém de hierarquia superior, respeitosamente. Ok? Hierarquia superior, respeitosamente. Mesma hierarquia, atenciosamente. E eu posso também ter o fecho relacionado à familiaridade. Ok? Vamos lá. Local e data nem sempre precisa estar no texto. Nem sempre é obrigatório. Mas vamos fazer direitinho. Ok? Vamos fazer direitinho. Carta não tem título. Porém, eu vou ler para vocês uma carta que zerou em um vestibular. Mas não por não ser um bom texto. Zerou porque eles pediam uma dissertação e ele fez uma carta. Ok? Ele fez uma carta. O texto é bom. E eu trouxe aqui já uma carta que sai um pouquinho daqueles moldes da dissertação normal. Tá? Aquela coisa meio fechada, meio presa. Não, nós também temos um pouquinho de liberdade. Ok? A carta, eu costumo dizer que é o texto com o qual vocês têm maior facilidade. Por quê? Porque na dissertação a gente fica falando, dissertação argumentativa, a gente fala, não fale com o leitor. Não fale com o leitor, o que vocês fazem? Muitas vezes falam com o leitor. Ok? Agora, aqui você precisa falar com o leitor. Bom, esse texto aqui apresenta um título. Só que carta não tem título, ok? É que isso daí foi publicado num livro da universidade e eles colocaram o título para o texto. Memórias sentimentais de um vestibulando reprovado. Ok? Mas o texto é muito bom. Mas vamos analisar também aqui a questão. Ele muda muito a forma de tratamento, ok? Muda bastante. Olha lá. Faço desta folha de papel, olha aqui, ó. Faço. Quem é que faz? Eu. Posso usar a primeira pessoa do singular? Posso. Porque é uma carta. Não tem problema. Olha lá. Faço dessa folha de papel meus olhos. Já que inteligência não há nenhuma. Posso ver teu rosto. Qual é a forma de tratamento? Ó, teu rosto. Segunda pessoa. Ok? Prestem atenção nisso. Teu rosto cansado pelo trabalho exaustivo de correção de nossas preciosidades literárias. O que ele fez aqui? Colocou entre aspas para ironizar. Cansado, uma mão na caneta e outra no rosto. Mexes os óculos? Para um pouco e toma um gole de café. Não vale a pena continuar. E ainda coloca aqui reticências. Como quem diz, vou te dar um tempo. Você escolhe se vai continuar ou não. Mas vamos lá. Aquele quando eu coloco mexes, ele continua na segunda pessoa? Ok. Olha lá. Insistes? Pronto, já mudou a pessoa gramatical. Está entendendo por que mudou? Esse verbo ali, insiste, está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Não é verdade? Pretérito, digam sim. Concordem comigo, não fiquem com essa carinha assim. O que é o pretérito perfeito? Vamos lá. Ontem foi domingo. Ok? Vamos usar o verbo dormir. Ontem eu dormi muito. Dormi, pontual, acabado. Pretérito perfeito. E nas férias? Me deem aí algo que não tenha acabado. Que denote continuidade, desculpem. Nas férias o que eu fazia? Dormia. Pretérito imperfeito. Vamos lá. Insistes é o único tempo verbal em que nós não vamos ter o S no tu.
Ah, e eu vou conjugar aqui um verbo. Ah, por exemplo, ó, eu cantei. Não é passado? Tu cantaste. Cantaste. Ele cantou. Nós cantamos. Vós cantastes. Vamos lá. Eles cantaram. Mara, mas você falou agora há pouco, né? Tinha lá, canta tu. E também não tinha o S. Mas o imperativo não tem tempo verbal. É só uma ordem afirmativa ou uma ordem negativa. Tá claro isso? O único tempo verbal em que se faz a oposição entre o tu e o vós, pela presença ou ausência do S, é isso daqui. E aí, muitas vezes, em algumas regiões do país, não vou falar qual, as pessoas usam muito visse, ouvisse, falasse, buscasse. E aí, existe essa forma verbal? Sim. Se eu visse, se eu buscasse, daí é subjuntivo. Tá claro isso? Agora, se eu quero usar o pretérito perfeito, quando eu falo assim, visse nega, né? Nessa situação de regionalismo, não é vice, é viste. Estão entendendo? Viste. Mas o que é mais fácil falar? Vice ou viste? Vice. Escorrega. E o brasileiro, né? Nós temos o hábito, por exemplo, de... nós não falamos este, nós só falamos esse. Nós omitimos o S nas palavras, a gente não fala vamos, a gente fala vamos. Ok? Cuidado, mas na fala tudo é permitido, depende do contexto. Ok? Aqui, insistes. Vós, mudou a forma de tratamento porque antes era tu. Tá errado, não pode. Olha lá, continua o relato na vida de um burro. Nossa, como ele está sendo radical com ele mesmo. Como eu pude estudar 1 ano num cursinho pré-vestibular, gastar o sagrado dinheiro de meus pais e, simplesmente, zerar em todas as provas que fiz até aqui, e ainda a suprema ignorância, acordar hoje de madrugada e estar tomando teu precioso tempo, ó, voltou pro tu. Mas outro sonho mais alto se alevanta. Entre aspas, novamente. Será que ele não sabe? Vamos lá. Sabe sim. Neste ano devorarei Machado, Fernando Pessoa e todos estes loucos com mostarda e tudo. Vamos lá, mudou o tempo verbal? Mudou o tempo verbal? Antes, que tempo verbal nós tínhamos? Era o presente e o passado perfeito. Era, não é verdade? Agora aqui nós temos o quê? Que tempo verbal? Futuro do presente, que é o futuro da esperança. Olha lá. Para aqueles que estão querendo se apaixonar. Aqueles que querem casar. Puxa, credo em cruz, Ave Maria. Um dia falem aí. Eu não vou falar. Não, eu vou falar. Eu não casarei. Ok? Casarei. Pensa naquela conta que você precisa pagar. Eu pagarei. É esperança. Tá claro? Aqui ele está usando a esperança. Olha só. Devorarei Machado, Fernando Pessoa e todos esses loucos com mostarda e tudo. Revoltado. E no final do ano, voltarei, como o Papai Noel. Comparação. E então serei digno desta caneta, que está vermelha, escandalizada com tanta asneira. Serei digno de ocupar teu precioso tempo e conseguir o mínimo dos mínimos. 2 pontos. Para explicar o que é o mínimo dos mínimos, uma redação decente. Olha-me do alto da tua sabedoria, caro PhD. Caro PhD é o vocativo, é para quem está escrevendo. Ficou claro? Estudaste. Voltou para o tu. Tanto para isso. Contemplo o fracasso estampado nesta página. Mas, no ano que vem, te darei. E aqui há um erro de colocação pronominal. Teria que ser o quê? Dar-te-ei. Dar-te-ei. Mas como aqui é uma linguagem mais informal, perceberam? Isso aí nem conta muito. Um verdadeiro presente de Papai Noel. E não um chute no saco. Ui, doeu. Desculpa este tom melódico desaforado. Continua a tomar teu café e Feliz Natal. É uma carta? É uma carta? É. O que ele fez? Ele divide o texto. Esse texto fala sobre sonho e realidade. Qual é a realidade dele? Reprovado. Qual é o sonho dele? Ser aprovado no próximo ano. Está claro? Mas ficou claro aqui que ele se dirige a um leitor específico. Olha lá, se eles pedirem carta para vocês, eles poderiam, por exemplo, até cobrar uma carta, vamos supor.
Vamos pegar uma obra literária qualquer aí. Helena. Vamos supor que tenha ali alguém que... A Helena escreveu uma carta que Estácio encontrou somente após a morte dela. Eles trocaram muitas cartas na obra? Sim. Vamos lá. No Detetive em Florianópolis, só para a gente fechar, ok? Detetive em Florianópolis são 32 contos, não é isso? 32 contos. Até o 10º conto nós não temos o detetive envolvido nas histórias. Quando nós chegamos no 11º conto, não dá aquela quebra? E você fala, cadê a Ivete? E a lua de mel? Sumiu, desapareceu. Há uma quebra, não é isso? A gente sente essa quebra. Então, o que ocorre? Vamos supor que eles cobrem uma carta e o detetive manda uma carta para o Pereira contando como foi a lua de mel dele. Poderiam cobrar isso? Sim. Aí eles vão determinar como você vai assinar. Tá claro isso, galera? Primeira coisa, leiam atentamente todas as orientações. E só pode assinar como eles pedirem. Se eles pedirem cidadão brasileiro, se você assinar de outra forma, você vai zerar. Tá claro isso? Vamos lá. O que é que define uma carta? É o local, é a data, vocativa, a despedida? Não, é o corpo do texto. Tá claro? Esse texto aqui é uma carta desabafo. Né? É o sentimento dele. Fechou? Olha lá. Carta, então, é um gênero textual que não é muito cobrado, mas pode ser cobrado sim nos vestibulares. Fechou, galera? Valeu, beijo. Não dá para ficar lá.